Olá pessoal, boa noite. Hoje a gente vai fazer mais uma live do Desafio do Amargo. Tomar minha aguinha, esperar o pessoal entrar. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre comer emocional, né? Seguindo a linha que a gente tá fazendo todo dia, uma live de 20 a 30 minutos. Mas hoje eu vou estar falando um pouquinho. Contem pra mim quem tá aí, como é que tá o desafio? Estão conseguindo tomar o café amargo? Tá muito ruim ainda? Como é que tá sendo, gente? Boa noite, Tati. Kelly entrou também. Vamos lá. Vou dar uns 2 minutinhos aqui pro pessoal ir entrando. Se vocês quiserem enviar a live pra alguém que tá participando do desafio também com a gente. Como é que tá, gente? Me conta aí nos comentários. Estão conseguindo? Tá tranquilo? Tá, beleza. Ó, muita dor de cabeça, tá? Esse sintoma do ter muita dor de cabeça, ele se dá realmente de pessoas que tinham um consumo muito excessivo de açúcar. Então, quando retira, tem essa tendência. Lembrando que vocês podem estar comendo carboidrato, é só realmente, né? Podem e devem, na verdade, é só realmente tirar esse excesso que ele acaba prejudicando, tá? Tá gostosinho tomar café amargo. É bom, vai cada vez ficando melhor. A gente vai realmente se acostumando, né? Bom, pessoal, eu vou falar hoje sobre comer emocional, tá? Mas antes de eu falar um pouco sobre comer emocional, eu queria explicar para vocês que a gente tem alguns tipos de fome, tá? E esses tipos de fome, como é que eles funcionam? A gente tem a fome física, que é aquela fome que eu sinto uma dorzinha, às vezes no estômago, às vezes uma levezinha dor de cabeça, às vezes eu sinto como se parece que eu não tô me concentrando tão bem. E quando eu tenho fome de comida, né, fome, eu como qualquer coisa. Ela não é fome de pizza ou fome de chocolate. Sabe aquele pensamento que de vez em quando a gente tem? Ai, tô com uma fome, uma vontade de comer, sei lá, um sushi, de comer um hambúrguer. Isso não é fome, né? Isso é vontade, tá? Então, a fome física, ela se dá quando a gente realmente, nosso organismo, ele tá pedindo comida. Quando a gente tem fome física, a gente tem que comer, simples assim, tá? Aí tem outros tipos de fome, né? A gente tem também a fome, que é a que eu quero falar um pouquinho mais hoje com vocês, que é a fome emocional. Como é que acontece isso? Geralmente a fome emocional, ela se dá quando não passou, às vezes, muito tempo da última refeição, então ela pode meio que acontecer em qualquer horário. Eu tenho, às vezes, uma especificidade, então, tipo assim, estou com vontade de comer alguma coisa, ou estou com, sei lá, vontade de comer um doce. Então, vocês sabem mais ou menos o que querem comer, porque geralmente é uma coisa gostosa, só que não tem um sintoma físico. Então, não tem aquele ronquinho no estômago, não tem aquela leve diminuição na concentração, tá? Não se passou muito tempo desde a última refeição, e isso é uma fome emocional. Sabe aquela coisa que quando a gente recém terminou de almoçar, e aí tá preocupada por nada com alguma coisa, e daqui a pouco tu abre a geladeira, fecha a geladeira. Daqui a pouco passa mais tempo, vai lá e abre a geladeira, fecha a geladeira. Abre o armário, procura, vê o que tem, vê o que não tem, e parece que se não tem uma coisa gostosa não faz sentido. É porque isso aí não é fome física, é fome emocional, é uma vontade de estar comendo. Então, quem fala que tem fome o tempo todo, o primeiro passo é identificar qual dessas duas fomes o tempo todo tu tem, tá? E essa fome emocional, ela nasce da onde? Ela nasce de geralmente algum sentimento ruim, na grande maioria das vezes. Então, a pessoa tá frustrada com alguma coisa, tá triste porque aconteceu alguma coisa, tá estressada, tá irritada, enfim, né? Tá sentindo alguma coisa naquele momento que leva a ter essa vontade. Isso é meio, gente, que um círculo, tá? Então, o que acontece? Eu tenho um sentimento negativo, um sentimento ruim, que ele me deixa mal, tá? Depois que eu senti isso, eu entendo que quando
eu como alguma coisa gostosa, eu tenho alguns minutinhos ali de prazer, eu tenho alguns minutinhos ali que eu me sinto bem. E aí depois, logo na sequência, geralmente eu me sinto mal porque eu comi, tecnicamente não era pra mim ter comido na minha cabeça, e vem aquele sentimento ruim de novo e o ciclo ele continua. Então é mais ou menos como se fosse um círculo infinito, né? Tu tem um sentimento ruim, tu acaba comendo, daqui a pouco tu tem aqueles minutinhos de prazer e daqui a pouco tu volta, né, pra esse círculo. O que eu quero que vocês entendam hoje aqui? O comer emocional, ela teve uma SOS PES, falou que a obesidade dela é emocional. Muitas das pessoas que estão acima do peso têm alguma relação emocional com a comida, sim, tá? Então, geralmente a gente não tá acima do peso só porque tem muita fome, né? Aí, claro, tem a questão dos alimentos que são industrializados, tem a questão dos alimentos que acabam prejudicando porque é muito gorduroso em pouco volume, né? Então, um pacote de amendoim é extremamente calórico, só que parece que tá comendo pouco, né? Então tem essas questões e o sedentarismo. Mas muito se dá por esse comer emocional, por essa dificuldade que as pessoas têm de identificar essas duas fomes. E o que acontece, gente? A maioria das pessoas, então, come porque tá triste, come porque quer procrastinar, come porque tá irritado, come porque tá estressado. E o primeiro passo é vocês começarem a identificar. Então tá lá pensando em comida. Eu quero que vocês parem e pensem. Tô com fome? É fome emocional ou é fome física? Né? Se perguntem lá quando você tá querendo comer alguma coisa. Será que se eu fizer um ovo cozido pra mim aqui agora eu vou comer? Porque se for fome, vocês vão comer. Será que for um prato de arroz e feijão eu vou comer? Se for fome, geralmente vocês vão comer, tá? Então, já façam essa separação. Se não, fala assim, não, eu queria um chocolate, eu queria uma pizza. Isso geralmente não é fome. Isso é essa fome emocional, tá? E aí, como é que vocês vão tentar melhorar nesse sentido? Isso acontece muito com doce, né? O desafio da Marga, ele tá aí justamente para tentar fazer com que vocês diminuam essa vontade de comer doce, que eu sei que deve ter muita gente que deve estar louco do doce, querendo, né, comer alguma coisa, mas tá aí tentando se segurar. Então, o que vocês têm que entender? O que vocês podem usar de distração nesse momento, tá? Usar para que vocês saiam daquele momento ali e se sintam um pouco melhor. Tragam uma sensação parecida com o que a comida traria. Tem muita gente que não sabe o que gosta, que não tem autoconhecimento para parar e pensar, meu Deus, o que eu poderia estar fazendo aqui de diferente? E eu costumo falar que emagrecer é se conhecer. Então, emagrecer é ter um pouco mais de autoconhecimento. Então, nesse momento, gente, vocês têm que começar a perceber. Eu tô com muita vontade de comer alguma coisa, mas o que eu, Larissa, realmente estou sentindo? Eu tô ansiosa, eu tô preocupada com o trabalho, eu quero que vocês cheguem um pouquinho mais na raiz. O que vocês realmente estão sentindo além da vontade de comer, além dessa fome emocional? E aí, gente, quando a gente começa um pouquinho mais na raiz, a gente tem que achar uma solução para aquilo. Às vezes não vai ter uma solução que tu consiga fazer ali no momento, mas tu pode também tentar achar uma distração diferente da comida, porque a comida nada mais é do que uma distração, só que elas acabam levando vocês para obesidade, ela acaba levando para uma alimentação ruim, para menos saúde, então não é saudável, né? Coisas que eu gosto muito, tá? Geralmente essa fome emocional, ela é linkada ali, não quer dizer que sejam todas, né? Não é que sempre acontece dessa maneira, mas geralmente ali depois das 4, 5 da tarde a gente tem uma baixa de serotonina, que é um hormônio que traz bem-estar. E nesse sentido, quando vai chegando mais ou menos próximo desse horário, você já tá cansado, vai chegando de tardezinho em casa, tem aquela fome que dá vontade de comer até o pé da mesa, né? Mas aquilo não era fome física. Porque se você parasse para pensar, você ia ver que não era fome física. Muitas vezes era fome emocional. Então era linkado ao que tu tava sentindo. Então eu costumo dar algumas dicas que eu gosto muito para quem tem geralmente esse tipo, né, de comer emocional mais ali no fim da tarde. Uma delas é chegar em casa e antes de comer, respira, toma um banho, relaxa, acalma o coraçãozinho. Sabe aquela coisa de, meu Deus, cheguei, parece que eu já quero comer tudo, já tô fazendo tudo rápido, porque... Não! Chega em casa e respira, calma.
toma um banho, bota uma música pra te relaxar, tenta deixar a água correr ali pra dar uma descansada, passa um creme no corpo, cuida um pouco de ti pra depois, na hora que tu estiver um pouco mais relaxada, tu ir comer. Uma das piores coisas que as pessoas fazem é chegar em casa e já querer sair comendo tudo porque tá morrendo de fome, tecnicamente, né? Então, assim, traga um pouco desse sentido. Deixar os dias um pouco mais calmos, né? Outra coisa que eu costumo falar também, na nutrição comportamental, até tem uma tabela, eu acho que... Eu vou dar uma olhada aqui, eu tenho essa tabela, se consigo colocar no grupo do Telegram do Desafio da Marco, tá? Que tem ali algumas alternativas do que tu pode comer, do que tu pode fazer, tá? Quando tu tá com muita vontade de comer. Então tem lá, ligar pra uma amiga, botar um vídeo que te acalme, fazer uma meditação, escutar uma música, né? E assim, ó, gente, isso tudo, falar às vezes é mais fácil. Quando tu tá ali na hora, é difícil. Só que vocês têm que começar a fazer. Então, vocês têm que ter esse caminho de qual alternativa eu posso seguir quando eu tô querendo comer tudo que tem pela frente, né? E qual eu vou seguir para que vocês realmente consigam diminuir um pouco desse comer emocional, tá? Tem gente falando, né, que tem ansiedade, que acaba tendo ansiedade no dia seguinte. Eu vi um comentário aqui sobre compulsão alimentar também. E assim, ó, uma coisa que é legal às vezes vocês diferenciarem. Compulsão alimentar é diferente daquele comer exagerado que você tem quando chega assim, às vezes lá no final do dia. Eu já tive compulsão alimentar, tá? Tive que fazer tratamento com medicação, acompanhamento com psicóloga, enfim, né? Foi um período da vida bem difícil, graças a Deus passou, mas as duas coisas são diferentes, tá? O comer exagerado é comer essa quantidade meio rápida, sem perceber, quando tá com fome, quando tá estressado, quando tá irritado, quando é um pouco mais ansioso. Isso é o comer exagerado, passar um pouco da quantidade do que deveria estar comendo, tá? Já a compulsão alimentar, ela se caracteriza por alguns fatores, tá? Então, o que acontece? A pessoa, ela come exageradamente qualquer coisa, então não necessariamente são coisas gostosas, não necessariamente é o chocolate, não necessariamente é a pizza, não, é qualquer coisa, tá? Num curto período de tempo, onde ela pode depois até meio que passar mal, em alguns casos, em outros vomitar, né? Enfim, acontece em algumas situações. E isso se repete pelo menos de 3 a 4 vezes na semana. E geralmente a pessoa não lembra direito de todas as coisas que comeu. Então, isso é um ciclo, né, repetitivo. Isso é compulsão alimentar, tá? Se vocês têm, né, se alguém aqui que tá vendo a live tem compulsão alimentar, eu recomendo, assim, de coração, comece uma terapia, né? É importante um acompanhamento individual. Então, é um caso que nunca na verdade, assim, é como se fosse esqueci o nome, um iceberg? Não, é iceberg? Não lembro agora. Mas acho que é como se fosse um iceberg, tem a pontinha ali, a pontinha é essa compulsão, que tem toda uma raiz para baixo que vocês têm que tratar, tem que entender. E aí só com terapia, realmente, fazendo um acompanhamento mais longo para vocês realmente conseguirem entender de onde está vindo isso e conseguir melhorar. Mas digo de antemão, é possível, né? Eu sempre falo e dou exemplo que eu tenho um comer emocional, sim, só que eu uso essas estratégias também para tentar melhorar. Eu acho que a gente nunca se livra totalmente da compulsão alimentar, ela sempre tá ali, só que se tu se descuida, por nada ela volta. Então é um processo muito grande de autoconhecimento, tá? Mas tem como viver em paz com a alimentação, eu sou prova viva disso, hoje vivo muito bem. Então acho muito importante que vocês procurem essa ajuda nesse sentido, tá? Então, assim, gente, o foco tô querendo comer as paredes? O que eu vou fazer pra me distrair? Eu vou andar de bicicleta, eu vou sair pra caminhar. Identifiquem um pouco do horário. É sempre depois do almoço que eu tenho essa fome, né? Enfim, que eu quero comer alguma coisa. Tá, o que dá pra gente colocar às vezes no lugar pra dar uma disfarçada, mas o que tu pode fazer pra te distrair disso também? E aí, gente, vocês têm sim que fazer o que precisa ser feito. Sabe aquela coisa de, mas eu não quero tomar um banho, eu não quero relaxar, eu só queria comer, porque parece que comer é aquela coisa que vai dar aquela sensação de calma. E vai, só que vai ser 5, 10 segundos e vai passar. Então comecem a analisar, será que vale a pena comer
né, uma caixa de bombom numa sentada? Será que é tão bom mesmo assim? O depois, será que compensa tanto? Então, analisem um pouco disso. Ó, teve uma menina que colocou aqui, ó, sempre antes de dormir, Nutri, que acontece isso. Como é que tá a tua programação do outro dia? Será que tu já não tá ansiosa, não tá nervosa? Será que tu gosta, às vezes, do que faz, do que trabalha, né? Tô dando um exemplo, mas assim, comecem a analisar por que isso acontece. Quando vocês começam a chegar um pouco mais na raiz do porquê isso acontece, fica mais fácil de entender que o problema não é o doce, o problema não é a comida, o problema é a forma como tu tá enxergando ela e em qual situação tu tá colocando ela na tua vida, né? O problema é, por que eu quis trazer o chocolate amargo, o chocolate 70? Porque o problema não é o chocolate, o problema é a forma que as pessoas comem às vezes esse chocolate. Ó, a Cris colocou que toma chá. É uma ótima alternativa para tentar dar uma relaxada. E eu brinco, gente, que o chá é o ritual do chá, não é só o chá. Então, assim, ó, é fazer o chazinho, sentar, pegar um livro, tentar ler uma página que seja, tomar o teu chá, realmente respirar, relaxar. Não é só pegar o chá, sair tomando rápido e não ter esse momento. Às vezes, e assim, a maioria das mulheres, e é aí que eu coloco, não tiram muitas vezes um tempo pra si. Então, cuida da casa, cuida do marido, cuida do filho, cuida da lição de casa do filho, quer cuidar da alimentação, quer fazer não sei o que, tem que cuidar do trabalho. E esquece de si, de ter o seu momento. Então, assim, tentem fazer esse ritual do chá. Realmente parar, sentar, dar uma esclarecida ali na mente, se tu gosta, né? Se tu gosta, por exemplo, de ter uma noite mais calma, mas assim, acalmem um pouco o pensamento de vocês, que aí vai ficar mais fácil realmente de não ter essa vontade toda de comer doce e outras coisas também, tá? Pessoal, do comer emocional é isso, tá? Espero que tenham gostado do conteúdo em si. Eu vou deixar aberto aqui, tem algumas perguntinhas que eu vou responder pra vocês. Ó, a Andresa colocou, é normal eu já estar com dor de cabeça por falta de açúcar? É normal, mas assim, o que eu quero que vocês entendam? Não é pela falta do açúcar, não é que o teu corpo tá pedindo açúcar. É que tu tava dando tanto açúcar pra ele que no momento tu tá dando menos do que tu comia e isso vai ter um pouco de dor de cabeça, pode ter às vezes uma leve tremedeira, quem comia muito açúcar. Mas tu pode estar consumindo uma batata doce, tu pode estar consumindo no almoço um almoço completo, como eu falei na live de ontem com o G e com a Cris. Então, gente, a ideia não é que vocês retirem carboidrato. Eu já falei várias vezes e eu quero repetir para não ter erro, tá? A ideia é que vocês tirem o açúcar adicionado dos alimentos. E aí, do café, do chazinho, do refrigerante, né? Essa é uma pessoa que toma, por exemplo, refrigerante várias vezes no dia, sei lá, toma 1 litro de refrigerante por dia, e aí toma mais um cafezinho adoçado, e aí comia mais um doce, já é muito açúcar. E aí quando tira tudo de uma hora para outra, sim, pode ter essa questão de ter um pouco mais de dor de cabeça e tudo mais. Teve uma menina que perguntou, ficar sem jantar emagrece? Gente, não necessariamente, tá? Eu não gosto, eu geralmente falei ontem ainda, né? Eu gosto de fracionar ali umas 4 refeições por dia, então pra mim é o ideal. Só que o que acontece? Quando a gente tira uma refeição, né? Tirei uma refeição, tu vai ter um déficit calórico, então tu vai ter menos as quantidades de caloria daquela refeição. Pode ser que no primeiro momento tu emagreça fazendo isso, mas o que é legal é tu conseguir às vezes fracionar essas refeições de acordo também com os horários que tu tem e com a rotina, né, dos horários que tu tem e com os horários que tu tem mais fome. Então, não necessariamente tu precisa tirar a janta para emagrecer. Eu prefiro 1000 vezes que coma certinho do que tire a janta, tá? A Amanda colocou, já fiquei 4 dias sem comer nada e não emagreci. Não recomendo ficar 4 dias sem comer nada, inclusive, tá, gente? Aí, enfim, pode ter outros fatores, né? Questão de inflamação também. Às vezes, quando tá com o corpo mais inflamado, tem dificuldade, tem questão hormonal, tem tireoide. Então, tem várias coisas que a gente tem que avaliar. Mas, no geral, quando um indivíduo saudável, se a gente diminuir a quantidade calórica dele, ele já perde peso, tá? A Débora perguntou, comer só o frango, legumes e salada, terei resultados mais rápido?
Basicamente, tu tá falando de uma dieta com baixa quantidade de carboidrato, né? Uma dieta low carb. Vou responder mais essa pra honrar o horário aqui, pra gente terminar em 20 minutos, que é o que eu gosto. Mas vamos lá. Quando a gente faz uma dieta low carb, é como se a gente tivesse os nossos estoques. Eu tô comendo carboidrato normal. Então, imagina que assim, eu tô com os meus estoques de glicogênio cheios dentro da minha célula, tá? Imagina que isso aqui é uma célula. Quando eu diminuo a quantidade de carboidrato, a minha célula meio que murcha, então ela fica menor, tá? Então, quando a gente faz uma dieta sem carboidrato, né, com muito pouco carboidrato, vocês têm aquele efeito mais sequinho, o corpo fica mais sequinho, literalmente. Não necessariamente tu perdeu gordura. Pode ser que ela otimize em alguns momentos como estratégia? Pode. Mas assim, gente, não precisa tu retirar o carboidrato, tá? Pra te perder peso. Então, eu só uso o frango, salada e legumes como estratégias pontuais de 15 dias, 20 dias, né? E aí vou mesclando em alguns horários, ou uma pessoa que prefere realmente só comer frango e salada de noite porque acha mais prático, ela treina no final do dia, e aí pra ela dá pra gente manter, aí eu coloco o resto dos carboidratos distribuídos nos outros dias. Mas no geral, tu pode comer em todas as refeições, tá? Deixa eu ver aqui. Tem uma menina que perguntou: posso trocar o café sem açúcar por chá sem açúcar? O café faz mal pra mim. Pode estar consumindo o chá também, de preferência um chazinho mais amargo, né? De acordo com o que a gente tá conversando, aquelas opções que eu coloquei ali no grupo. Não tem necessidade de tomar café se tu não tinha hábito, mas quem toma o café, a ideia que faça esse café sem açúcar. E, gente, a questão do, eu não consigo tomar café preto, amargo, é aquela coisa, no começo tu não vai conseguir, é aquela coisa, tu vai dar um golinho, depois vai dar outro golinho, depois vai dar outro golinho, e aos pouquinhos tu vai conseguindo se acostumar. Se tu não consumia, eu não consumia café de jeito nenhum, já não gostava, não precisa incluir. Tu pode colocar os chás para tentar auxiliar. Tá certo, pessoal. Amanhã às 7h30 a gente tem mais live. Eu vou postar cedinho já a próxima missão de vocês. E eu quero de coração que vocês estejam até o final do desafio sem açúcar, né? O açúcar adicionado ali nos alimentos e conseguindo estar tomando esse café amargo. Tá certo? Beijão, até mais!